Bom dia, 6h40 da manhã, momento de oração, das 7 horas da manhã. Hoje já é o quarto dia, já é a segunda semana, sétimo dia, e vamos continuar. Vamos ler aqui um trecho aqui em Zacarias, que é muito propício à nossa campanha. A dracma perdida, família restituída. Vamos ler em Zacarias 4, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 4. E disse assim: o anjo disse, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu retirei de você os seus pecados e coloquei veste nobre sobre você. Aleluia. Vamos repetir de novo? Zacarias capítulo 3, versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu retirei de você os seus pecados e coloquei veste nobre sobre você. Família, assim é como teu filho amado que está distante de você, aquele marido que está distante também da família. A gente estamos nesta campanha, orando pela família, né? Beleza. E vamos continuar. Agora é 7 da manhã, depois vai ter meio-dia, depois 19 horas e depois meia-noite. Seu filho está fora de casa, está com atitude, comportamentos diferentes, mas creia que o Espírito Santo vai mudar o pensar dele, vai mudar o jeito dele. Ele vai ter uma veste nova, vai falar diferente e vai se comportar diferente. Porque o nosso propósito é esse, retornar para casa, mas também retornar uma nova criatura. Não adianta voltar para casa e continuar gerando os tipos de problema que outra hora causava. Quando Deus fazer, vai fazer bom, perfeito e agradável. Assim é você, mulher. Quando seu marido voltar para casa, ele vai voltar com a veste santa, com modo de falar diferente e atitudes diferentes. Para que aquele velho homem morreu, agora se nasceu uma nova criatura. Já não vivo eu, mas Cristo é em mim. Assim que vai ser a sua fala, e assim que vai ser, tá? Recorda Zacarias capítulo 3, versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tires as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu retirei de você os seus pecados e coloquei veste sobre ele. Oh, aleluia, arabandou xira como nasce. Rebandou xira como nasce, arabandou xira como nasce. Deus de poder de glória, arabandou xira como nasce. Deus tem revelado coisa tremenda aqui nesta manhã. Eu estou sentindo aqui que vai ter família também que vai ser abençoada. Essa bênção não é restrita a uma família só não. É para muitas famílias. Deus colocou para que eu cuidasse de muitas pessoas. E você é uma delas. E você é uma delas que vai ser cuidada. Já está sendo cuidada em Cristo Jesus. Porque Ele quer ver sua felicidade. E você vai ter essa felicidade diante de você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar ao Pai. Senhor Deus e meu Pai, eu entro na sua presença, meu Pai amado, nesta manhã, meu Pai amado, para interceder, meu Pai, por esta família, por esta mãe, meu Pai amado. Eu rogo aqui no nome de Jesus, meu Pai. Ah, Senhor, tem a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Glórias a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Ó Espírito Santo de Deus, atua, Senhor Deus amado, nesta família, meu Pai amado. Atua, Senhor, nesse jovem que foi embora de casa, Senhor. Ó Espírito Santo, atua, meu Pai, neste homem que deixou sua mulher, deixou seus filhos e foi embora, meu Pai amado. Senhor, atua, Senhor Deus, no seio desta família, trazendo harmonia, paz, tranquilidade, meu Pai. Família, projeto de Deus, Senhor, projeto do Senhor, meu Pai. Aonde, Deus amado, eu gosto e orgulho muito, meu Pai, de ver uma família abençoada. Assim como o Senhor, na noite de hoje, foi prestado o culto de ação de graça, meu Pai. Pelos sinais e prodígios, meu Pai amado, e a harmonia que o Senhor tem, Senhor, colocado dentro daquela casa, meu Pai amado. Foi através da campanha, foi através da busca, meu Pai. Através do jejum de 12 horas, através da oração de 7 da manhã, através da oração de meio-dia, através da oração das 19 horas, através da oração de meia-noite, Senhor Deus. E teu Espírito Santo moveu. O Senhor tem capacitado o homem, meu Pai, para manusear a palavra. O Senhor tem capacitado o homem, Senhor, para a narrativa. Tem, Senhor, capacitado o homem para evangelizar, Senhor, e outro para cuidar, meu Pai. Senhor, estou aqui para cuidar, para orar, para interceder, meu Pai. Eu agradeço a Ti pelo dom que o Senhor me deste, meu Pai. Quero eu trabalhar na seara do Senhor, de dia e de noite, sem cobrar dinheiro, sem cobrar envelope, Senhor, porque de graça eu recebi, de graça dai, meu Pai. Abençoa esta mulher que está vendo, meu Pai, através desse dispositivo, meu Pai, que o Senhor preparou o Cronos, meu Pai, o tempo, meu Pai, e o Caróis. Abençoa ela aí, meu Pai. Abençoa esse homem, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa esta família para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai. Que haja, meu Pai, mais testemunho, que haja mais bênção, meu Pai, porque quem faz acontecer é o teu Espírito Santo de Deus, meu Pai, na onipresença. Aonde que ela passar, o Senhor passa com ela. Aonde ela estiver passando aquele aperto, meu Pai, o Senhor passa com ela, meu Pai, dando refrigério, alegria, meu Pai, e guardando ela todo o tempo, meu Pai amado. Senhor, se ela passar pelas águas, o Senhor Jesus passa com ela. Se ela passar pelo fogo, o Senhor Jesus passa com ela. Se ela passar o deserto, Jesus está com ela, meu Pai. Muitos perigos estão relatados na Bíblia, meu Pai. E Jesus, ao tempo todo, estava com eles ali. O Espírito Santo sempre esteve com eles ali. Os anjos sempre esteve ali, meu Pai. Seu estatuto sempre foi cumprido, porque o Senhor é justo, é fiel. Senhor Deus amado, tem gente, Senhor, também que está padecendo, Senhor, de necessidade de uma porta de emprego, Senhor. Abra uma porta de emprego para que atire o sustento do seu próprio suor. Eclesiastes capítulo 1, meu Pai, diz assim: do que ganha o homem trabalhar embaixo do sol. Senhor, ganha dignidade, ganha vida honrada, meu Pai, ganha o caráter que traz o sustento com o seu suor para dentro da sua casa, meu Pai, para a sua família. Senhor, tem gente, meu Pai, que causa na justiça, precisando receber aqueles valores, meu Pai amado, para comprar mantimento, para comprar alimento para dentro de casa, meu Pai, e pagar suas contas. Senhor, tem um mal que está, Senhor Deus, assolando essa terra, meu Pai, que é a chamada depressão. A depressão tem tirado, meu Pai, sossego, a paz de muita gente na face desta terra, meu Pai. Eu rogo a Ti no nome de Jesus, meu Pai amado, que haja alegria, tranquilidade, mansidão, meu Pai, nessa pessoa. Que essa depressão saia, se finda, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus, tem aquelas pessoas, meu Pai amado, que está sofrendo, meu Pai amado, por outras causas. O Senhor atua, meu Pai. Atua porque o Senhor tudo pode. O Senhor é o que fez o céu, o Senhor que fez a terra e tudo que nela há, meu Pai. O poder vem de Ti, meu Pai. E eu olho para o monte, da onde vem meu socorro, meu Pai. O monte é o Senhor, meu Pai. A gente ora, a gente busca pelos montes, meu Pai amado, na certeza, meu Pai, da vitória. Pois abençoa esta família, meu Pai. Abençoa, Seu Deus amado, todos, meu Pai, que estão nessa campanha, meu Pai. O de perto, o de longe, meu Pai amado. Porque a vitória vem do Senhor, meu Pai amado. Senhor, a gente clama a Ti, meu Pai. A gente busca, meu Pai. Porque a gente tem a certeza, meu Pai, que o bom combate, meu Pai, a gente vence quando a gente bota o Senhor na frente, meu Pai. Senhor, vem no meu coração, meu Pai, essa passagem, meu Pai, aqui, Senhor, já tem 2 dias que eu falo, meu Pai. Senhor, quando a gente está na pegada na areia, a gente está andando pela areia, meu Pai, assim na praia, no deserto, a gente olha assim pro chão, só vê 2 pegadas. Aí eu paro, penso, as pessoas pensam, mas Jesus não está comigo o tempo todo, porque eu não estou vendo a pegada dele aqui do meu lado, só tem a minha. Aí, certa vez, eu percebi que eu não estava sentindo o meu pé, tinha algo diferente. E eu mesmo assim, caminhando, ele me lamentando, caminhando, reclamando, cadê Jesus, cadê Jesus? Mas aquela pegada era do próprio Jesus. O tempo todo ele estava comigo ali, ele está com você.
Eu não percebi, sabe por quê? A tristeza, os lamentos desta terra estavam me tirando a audição, estava me tirando a visão. Jesus já estava comigo, vou te falar como. Ele estava me carregando nos braços, ele estava carregando você nos braços. Aquela pegada na areia era do próprio Jesus. Ele estava com você, você que não percebeu por causa da tristeza, por causa da angústia, você não viu ele falando contigo. E você estava o tempo todo nos braços dele. O tempo todo você estava no braço dele. Olhava, a pegada na areia era do próprio Jesus. Vamos despertar. Eu estou aqui para isso, para lhe ajudar. Eu estou aqui para isso, para junto, um aconselhar o outro, um ajudar o outro. Porque Jesus enviou 2 em 2. Recorda tu. Fica tu aí na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Campanha da dracma perdida. Seio da família, tá bom? Vai restituir a paz. Seu filho vai voltar, seu marido vai voltar. A paz e a harmonia na sua casa vai voltar em Cristo Jesus. Se tu é abençoado, leia. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Tá? Vai tirar os pecados e vai dar uma veste santa. Seu filho vai voltar transformado, renovado. Seu marido também, tá? Seja feliz. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Que a oração das 7 da manhã. Seja feliz.